Vencemos! Vencemos! Estamos muito mais próximo do título, galera. O Arsenal vence o West Ham num dos jogos mais difíceis dessa reta final, sem sombra de dúvidas. A gente falava isso no pré-jogo de ontem. A gente já projetava a dificuldade desse jogo, dada toda a situação das duas equipes. O Arsenal pressionado pela vitória do City, diminuindo, né, a vantagem, a pontuação para 3. Depois a questão do West Ham estar brigando na parte de baixo da tabela, lutando para não cair para a segunda divisão. Então nós tínhamos um cenário hoje completamente difícil, maluco. A gente sabia que ia ser um jogo duro e o Arsenal conseguiu fazer aquilo que precisava fazer. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho desse jogo, mas antes de mais nada, deixa aí o teu comentário, a tua curtida, se inscreve no canal, ativa aí as notificações e compartilha esse vídeo aí com o maior número de pessoas possível, se fizer sentido para você, é claro. Chega junto, estamos chegando na marca de 300 inscritos aqui no canal, reta final de temporada. Eu gostaria muito que antes, né, da conclusão da temporada, aí faltando 2 jogos e o jogo da grande decisão da Champions, que a gente batesse essa meta aí de 300 inscritos. Então chega junto, se inscreve aí no canal, compartilha e ativa as notificações. Vamos lá, pessoal. Nós acertamos a escalação, né, no pré-jogo de ontem. O Arsenal não mudou a escalação, o Arteta não optou pela mudança. De fato, a gente foi para o jogo com Raya, o Ben White, Saliba, Magalhães e Calafiori, Declan Rice, Lewis Skelly, Eze, Trossard, Gyökeres e Saka. E esse foi o time que deu bastante trabalho para a equipe do West Ham no primeiro tempo. O Arsenal criou as melhores oportunidades. É verdade que a gente acabou sofrendo com algumas lesões. Foi o caso do Ben White, né, que acabou deixando o campo, e até talvez dos casos que mais preocupe seja de fato o do Ben White. Nós tivemos hoje alguns jogadores um pouco mais apagados na partida, né, mas num contexto geral, né, numa análise geral, eu acho que a gente fez um grande jogo, todo mundo empenhado, todo mundo muito concentrado na partida, dividindo, lutando, brigando por cada bola, e a gente cobrava isso. Porque é muito mais do que boas apresentações, muito mais do que golear os adversários, muito mais do que jogar bonito. O Arsenal precisava jogar com garra, colocar o coração na ponta da chuteira, entender que dessa vez o título não ia escapar, não vai escapar, e nós estamos provando isso a cada jogo. Foi assim contra o Everton, jogo dificílimo no Emirates, que a gente consegue a vitória já na reta final da partida, com gol do Gyökeres, um gol do Dalman. Depois o jogo contra o Fulham, talvez um jogo mais tranquilo, e o Arsenal conseguiu produzir muito naquela partida, até para sair com um resultado maior, uma vantagem maior. Depois a disputa pela vaga na final da Champions contra o Atlético de Madrid, mais um adversário dificílimo. A gente conhece muito bem o trabalho do Simeone e o time com muita garra. Bom, pessoal, retomando aqui o raciocínio, porque a bateria do celular já tinha ido para os vinagres, como diria os antigos. Afinal de contas, não estive em casa hoje, estava fora de casa, né, curtindo aí o Dia das Mães, e o celular acabou, enfim, descarregando a bateria. Eu comecei a gravar aqui o pós-jogo e a bateria foi de arrasta de uma vez por todas, mas voltamos aqui e retomando o raciocínio, né, como eu dizia, o Arsenal aí, né, com muita garra, muita disposição, conquistou, né, a vaga para a decisão da Champions League, e agora essa vitória, né, para cima do West Ham, uma vitória difícil, uma vitória importantíssima. Galera, falar um pouco da história desse jogo, né, que jogo emocionante, porque o Arsenal logo no começo do jogo empregou ali muito ritmo, né, para cima da equipe do West Ham, dominando, né, as ações do jogo, posse de bola, criando oportunidades na bola parada principalmente. Eu me lembro da cabeçada do Trossard para a defesaça do goleiro do West Ham, e depois no rebote, no mesmo lance, o Trossard acerta o travessão, né? Então já era um pré-anúncio ali de que o Trossard faria o gol. Aliás, que volta do senhor Leandro Trossard, né, pessoal? Mesmo quando ele não participa diretamente dos gols,
ele tem sido um jogador muito participativo aí nessa reta final da temporada. É sempre válido a gente aqui ter a humildade de corrigir, né, aqui a rota e elogiar quando precisa elogiar, criticar como a gente fez aí ao longo de boa parte da temporada, que o Leandro Trossard deixou a desejar, né, deixou para trás aquele jogador relevante que ele foi, né, nas temporadas anteriores, na temporada retrasada, na temporada passada, enfim, desde quando chegou, né, o Leandro Trossard causou um bom impacto no time do Arsenal, mas enfim, agora retomando aí a titularidade e conseguindo entregar bons jogos, sendo importante nesses últimos jogos da equipe do Arsenal. Depois o Arsenal desacelerou um pouco, até porque a gente sabe, né, da dificuldade, não é comum, não dá para você jogar 90 minutos marcando pressão alta, enfim, tentando propor jogo e criando oportunidades assim. Chega um determinado momento da partida em que as ações começam a ficar mais equilibradas e foi isso que aconteceu, né? Tanto que na reta final ali do primeiro tempo, o West Ham começa a ter mais posse de bola, começa a criar também ali algumas ações ofensivas, não dá para dizer que eram grandes chances de gol, mas essa grande chance de gol ela veio ali bem próximo do final do primeiro tempo, com uma cabeçada monstruosa, né, do Castellanos e uma defesa espetacular do Davi Raya. Que, aliás, né, foi eleito aí mais uma vez o goleiro da temporada, o Luva de Ouro, né, com 18 clean sheets, hoje chegando à marca de 18, já com 17, né, quando o Donnarumma foi vazado no jogo contra o Everton, ele já havia consolidado o prêmio porque não seria possível o Donnarumma alcançá-lo. E agora o Raya aumenta ainda mais esses números importantes, né, na carreira dele, desde a chegada dele no Arsenal. Eu até postei lá no Instagram, aliás, se você quiser me seguir lá no Instagram, o @falaAEDiego, então a gente também produz alguns conteúdos para lá e eu coloquei nos stories hoje. Me desculpe, Raya, porque logo quando ele chegou, a pedido do Arteta, ele vem do Brentford, eu critiquei muito, né, a contratação e de cara, né, o Arteta colocando ele de titular, porque eu sempre gostei muito do Ramsdale, né, então a minha crítica era muito por conta disso. Enfim, aí o Raya hoje se consolidando também na meta dos Gunners e sendo esse goleiro espetacular. Mas enfim, pessoal, no segundo tempo o Arsenal volta de novo melhor, volta tentando ali algumas oportunidades, mas o segundo tempo foi um jogo muito mais pegado, né? E o West Ham sabia que não tinha muito o que fazer a não ser sair para o jogo. Precisava do resultado, precisava de qualquer maneira somar pontos contra o Arsenal. E a gente falava isso, né, no pré-jogo de ontem, que a equipe do West Ham não poderia negociar com nenhum outro resultado que não fosse a vitória. E para isso o time precisou sair para o jogo. No segundo tempo até tentou manter um pouco mais de bola no pé, de posse, né, para criar algumas chances de gol. Não conseguia criar boas oportunidades. Teve um ou outro chute ali de fora da área, coisa que não levou muito perigo para a meta do Raya. Teve até um do Bowen, que é de fato uma boa oportunidade, porque ele recebe a bola até com liberdade para bater, mas acaba pegando mal e o Raya faz a defesa. Só que aí, né, aí vem o lance decisivo da partida, né, quando o Matheus Fernandes faz uma tabela ali pelo lado esquerdo na entrada da área e sai cara a cara com o Raya. Ele é frio o suficiente para posicionar o corpo, ajeitar o corpo para bater chapado no canto do Raya, e aí o Raya ele cresce para cima do Matheus Fernandes. Ele não se afoba, ele não toma uma decisão precipitada e espera até o último minuto da definição do Matheus Fernandes para fazer a defesa da temporada, senhoras e senhores. Para mim, eu acho até que a defesa que ele havia feito no jogo contra o Brighton, no Emirates, foi uma defesa sensacional, espetacular, talvez uma das mais plásticas do Raya, incrível, né? Rodou o mundo essa defesa, mas eu acho que hoje
sem dúvida nenhuma, a defesa do jogo. Dada a dificuldade e a importância, eu acho que para mim é a defesa do campeonato e sem dúvida nenhuma o Arsenal carimbando esse título vai ser, essa defesa vai ficar marcada, vai ficar na história, porque o jogo ainda estava 0-0. O Arteta promove mudanças no time, coloca o Madueke, o Odegaard, Mosquera em campo, enfim, vai trocando peças ali para a gente poder ter oxigênio novo, sangue novo no time, e aí, aos 85, se eu não estiver enganado, o gol sai dos pés de Leandro Trossard, depois de uma grande jogada pelo lado direito ali, o Odegaard consegue fazer uma grande jogada, ele vem carregando a bola ali, driblando os adversários, a bola coladinha no pé do Odegaard, até ele encontrar o Leandro Trossard ali numa posição central, pedindo, implorando a bola para bater pro gol, e aí o Trossard bate de chapado, ela ainda desvia no Souček e vai morrer no fundo das redes do West Ham, sem chances pro goleirão. 1-0 pro Arsenal, gol que nos deu a vitória. Lindo, maravilhoso, acabou, é isso? Não. Fomos para a reta final do jogo e com requintes de crueldade, o West Ham foi pro abafa, foi para uma pressão final, e aí eles conseguem um escanteio já nos acréscimos, se eu não estiver enganado, com 95 minutos de partida, e aí na cobrança do escanteio, confusão na área, no bate e rebate a bola sobra para o Wilson, Callum Wilson faz o gol, o Declan Rice está dentro do gol, a bola explode no peito do Declan Rice, mas obviamente que o chip vibra ali no pulso do árbitro, né, marcando que a bola ultrapassou a linha do gol. Gol do West Ham. Gol anulado, porque obviamente teve falta em cima do Davi Raya, uma falta escandalosamente claríssima. Escandalosamente claríssima. Uma grande parte do lixo do Twitter dizendo que o VAR não deveria ter se intrometido naquele lance. Deixa eu dar um recado aqui para vocês, tá? Não é o Arsenal que tem 115 acusações não julgadas há anos por violações das regras de fair play financeiro. Não é o Arsenal que tem muitas decisões polêmicas a seu favor ao longo dos anos. Não é o Arsenal. Esse time não é o Arsenal. Pelo contrário, o Arsenal é um dos times mais prejudicados da Premier League. Ou não é? Ou eu tô falando besteira aqui? Quem não se lembra da vitória do Newcastle na temporada passada com o gol do Joelinton fazendo falta em cima do Gabriel Magalhães? Quem não se lembra da atual temporada, pênalti em cima do Gyökeres contra o mesmo Newcastle e o pênalti marcado em campo depois foi anulado pelo VAR? Quem não se lembra do lance contra o Nottingham Forest, um pênalti escandaloso, não marcado também? Quantas? Aliás, no jogo contra o Liverpool, quando nós perdemos do Liverpool por 1-0 e o Szoboszlai faz pênalti, um pênalti claríssimo, onde ele carrega a bola com a mão numa bola cruzada na área do Liverpool e o árbitro não marcou o pênalti. Então, assim, eu tô falando aqui o que eu lembro de cabeça. Quantos outros lances não tiveram decisões que expulsaram jogadores do Arsenal? Leandro Trossard já foi expulso, Declan Rice já foi expulso. Por muita besteirinha, por pouquíssima coisa, esses jogadores foram expulsos. Então, meus caros nojentos do Twitter, parem de ficar falando abobrinha por aí, porque vocês não sabem. Parece que todo mundo odeia o Arsenal, não sei por qual motivo, até porque o Arsenal tá há 22 anos sem ganhar a Premier League, mas dessa vez não vai rolar. Dessa vez nós seremos campeões. Esse time merece, esse time está sendo campeão, está lutando para ser campeão contra tudo e contra todos. Então não é essa opinião de bosta de vocês aí que vai interferir, que vai mudar o curso natural das coisas. Mas fica aqui o recado, porque quando o Manchester City é beneficiado, como foi no jogo contra o Leeds United, aquela vitória nojenta na casa do Leeds, quando o árbitro não marca um pênalti escandaloso pro Leeds também, no final da partida. O lance tá lá até hoje no meu Instagram, vai lá dar uma olhada lá, esse lance aí. Por quê? Porque todo mundo sabe que foi pênalti, todo mundo sabe que foi pênalti, mas a arbitragem, o VAR, a PGMOL, ninguém achou que foi, né? Em benefício de quem? De novo, o Everton perdeu 6 pontos no início da temporada. Começou com -6, porque tinha violado as regras de fair play financeiro. Mas tem time aí com 115 acusações que não foi até agora julgado.
Mas eu não vou ficar debatendo sobre isso aqui, o papo é o pós-jogo de West Ham 0, Arsenal 1, vencemos, estamos a 5 pontos na frente do Manchester City, temos 2 jogos contra o Burnley semana que vem em casa e depois contra o Crystal Palace para encerrar a temporada, e é este o grande jogo do ano para nós, quando nós podemos carimbar de uma vez por todas o título da Premier League. Faltam 2, estamos aí a 2 passos do paraíso, já dizia a canção. Então vamos com tudo comemorar essa grande vitória, vitória suada, torcedores chorando hoje no London Stadium, senhores de idade, gente. Gente, são 22 anos que esse título não vem, então dessa vez é para comemorar. Então vamos fazer isso, vamos comemorar muito, porque tá chegando a nossa hora, tá certo? Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tamo junto, a gente volta no meio de semana com alguma notícia extraordinária ou com o pré-jogo de Arsenal e Burnley, tá bom? Forte abraço a todos, que grande vitória, né? Vamos com tudo, Arsenal, tamo junto, forte abraço, valeu!